Que Deus os abençoe. Estamos orando por você, por sua família, para Deus trazer o melhor para vocês. Gostaria de começar com algo engraçado hoje. Haviam 3 pastores que saíram para pescar. O primeiro deles, no meio da tempestade, disseram: poxa, vamos aproveitar este momento para confessar os nossos pecados e podermos orar um pelos outros. O primeiro disse: poxa, eu odeio ter que confessar isso, mas eu sou viciado no jogo, eu não posso ver jogo que quero logo fazer uma aposta. O segundo disse: eu tenho dificuldade de trabalhar, eu gosto mesmo de ficar em casa deitado, descansando. Aí eles observaram e ficaram olhando para o terceiro. Ele ficou calado, eles esperaram. Ele não se pronunciou e disse: e você, qual é o seu pecado? Ele disse: bem, eu gosto de fofocar, estou doido para que o barco volte para a terra. Pegue a sua Bíblia e declare comigo: esta é a minha Bíblia, ela diz o que sou, eu sou o que ela diz que sou, minha mente está protegida, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, estou pronto para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Quero falar com você hoje sobre os seus dois você. Você confiante, forte, você disciplinado, e o você fraco, o você amedrontado, e o você que pisa na bola. Há o você positivo, muitos sonhos a realizado. Há o você negativo, desanimado, sempre achando que as coisas vão ser assim. Existem essas inconsistências dentro de cada um de nós, essas contradições. Isso, de certa forma, nos fazem ser menor do que deveríamos ser. O nosso potencial poderia alcançar outros patamares da nossa vida. Às vezes, por vezes, achamos que isto está paralisado, que isto já não existe, passaram alguns meses ou até semanas. Mas se apertam no botão errado, de repente, aquele velho eu volta à tona. Ele está pronto para xingar, para ceder às tentações, para fazer o que não é certo. Talvez, passado todos esses dias, todos esses tempos, você não tenha percebido, mas há uma contradição, essa luta entre o eu vou ser bom e o eu vou ser contraditório. A todos nós isso. Existe, você é uma boa pessoa, faz atitudes certas, bom dia, tudo bem com você, esse é o eu bom seu. Mas há também aquele negativo, aquele que faz você ser rude, ser áspero, achar que você sempre vai ser assim. As Escrituras dizem que esta é a luta entre a carne e o espírito, entre a sua natureza negativa, essa rude, achando que nada vai melhorar, e a sua natureza redimida. Todos nós temos que enfrentar estas coisas ao longo da nossa vida. Paulo diz em Coríntios que nascemos uma nova criatura, tudo se fez novo na nossa vida, mas às vezes, ainda que esteja dormindo, ainda que esteja paralisado, não brinque em tentar acordá-lo novamente, não queira trazer de volta para você aquilo que não lhe faz bem. Podemos ver isso em Pedro. As Escrituras dizem que Pedro era um discípulo fiel a Jesus, era disciplinado, o nome dele até significa rocha. Jesus disse: sobre esta rocha construirei a minha igreja. Ele era forte, disciplinado. O dia que prenderam Jesus, ele sacou a sua espada e cortou a orelha de um soldado. Aquele era o Pedro determinado, fiel, a rocha. Mas de tempos em tempos vem também o outro Pedro. Quando prenderam Jesus, levaram ele para a casa do sumo sacerdote. Pedro estava lá caído, no jardim. Estava lá desanimado, preocupado. Havia muitos soldados, guarda por todos os lados. Uma jovem chegou com ele e disse: você não é um dos discípulos de Jesus? Ele disse: não sei do que você está falando, eu não conheço este homem. Veio outra mulher e disse: mas eu conheço você, você estava com ele, eu não sei do que se trata. Não diga, eu não conheço este homem.
Veio depois uma mulher de lá de dentro. Essa chegou com ele e disse: mas eu vi você, quando ele estava sendo preso, você estava com ele. Naquele momento veio à tona o outro Pedro, o Pedro que veio xingar, amaldiçoar, uma outra natureza. Aquele Pedro, ele não estava lá há poucas horas, era um Pedro redimido, era um Pedro confiante, fiel, mas porque apertaram no botão errado também dele, veio um outro Pedro, o Pedro que negou, o Pedro que abençoava e o Pedro que negava, o Pedro que te dizia muito obrigado e o Pedro que te dizia eu não te conheço, o Pedro que estava confiante, que era a rocha, e o Pedro desanimado, desencorajado. São as duas contradições que às vezes temos que conviver quando cedemos às tentações, cedemos às nossas vontades, não gostamos das situações desconfortáveis. Quando você mantém-se de forma confortável, você faz este Pedro voltar à tona na sua vida, esta natureza que você não gosta de ter que lidar com ela, é o seu outro eu, este eu desanimado, que nega, que uma hora diz Deus te abençoe e na outra hora eu te amaldiçoo. Todos nós temos que conviver com isso. Romanos 8 diz que aquele que vive com a carne morrerá pela carne. Isso quer dizer que você tem que manter este velho homem debaixo dos seus pés, controlar ele, não cair nas armadilhas do adversário. O adversário não tem nada novo, não tem truque novo, mas você pode controlar esta natureza que existe dentro de cada um de nós. Talvez Pedro não soubesse que naquele dia viria à tona aquele outro Pedro, um Pedro que de vez em quando pode estar vindo em você. Esta pessoa que está dentro de você vai lutar para que ela possa vir à tona o tempo todo. Você já ouviu falar do Walking Dead? O vivo morto? Pois é, de vez em quando ele vai querer sair para passear e mostrar que ele é mais forte do que este seu eu, confiante, vitorioso, disciplinado. Bom dia, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Esse é o eu que você gosta de lidar. Mas se você não souber controlar, se você gostar só de situações que te deixem confortáveis, a carne falará mais alto. A Bíblia continua dizendo que aqueles que nascem do Espírito viverão. Ou seja, você tem que mortificar a sua carne. Mortificar é deixar ela morta, lá no lugar onde ela tem que ficar. Você não pode estar deixando que esta natureza venha falar mais alto, venha prevalecer sobre você. Às vezes, quando você sai na rua, você vê um carrinho de bolinhos, ou então você chega no shopping, sente aquele cheiro. Agora eu vou falar sério, você não pode deixar que este velho homem venha dizer: não, mas você merece, coma 3 bolinhos, tome mais 1 litro de açaí. Este é o velho homem. O novo homem está dizendo: você não precisa de tudo isso, coma só um. Você está bem, você está muito bem de saúde. O velho homem sempre vai estar dizendo para que você, até orar, Deus vai tirar um pouco dessas calorias. Esta velha natureza vai lutar com você diariamente. Você terá que enfrentar isso todos os dias. As Escrituras dizem que nem toda disciplina é boa na hora, mas elas trazem colheitas de fruto. Às vezes as coisas elas não são muito boas no seu olhar, mas elas produzem vitórias para a sua vida. Os desafios, a disciplina, ela é necessária para que você possa ir crescendo. E quando você vai crescendo, o velho homem vai ficando para trás. Você vai começar a dominá-lo. Não quer dizer que ele não venha a vir à tona, mas Jean, todo mundo vacila. É verdade, isso pode acontecer. Mas se você dominar aquilo que não lhe pertence mais, você é uma nova criatura. Você tem a chance para se disciplinar. Você tem a graça de Deus, o poder de Deus. Em Filipenses 2 diz que Deus te fez novo, te botou o desejo para poder ser diferente e abençoado, e o poder para ser uma melhor pessoa. Deus te deu este desejo de você obedecer a Ele, e o poder, a graça dele, de poder crescer como criatura. Você às vezes
pode estar passando por situações durante o dia, mas eu vou ser assim mesmo. Eu sempre fui explosivo, rude. Eu acho que eu não vou mudar. Em vez de ficar falando essas palavras, em vez de ficar confirmando isso, comece a dizer: Pai, você me deu a sua graça para eu obedecer, o seu poder para eu ser uma nova criatura. Eu sei que as forças que estão contra mim são menores que as forças que estão ao meu favor. Deus está com você. Deus lhe deu a graça dele, o poder dele, para que você possa superar esta fase da sua vida. Enquanto você puder estar lutando, disciplinando, colocando o velho homem no seu devido lugar, ele não vai crescer na sua vida. Nas escrituras dizem que Davi estava vigiando a casa de um homem chamado Nabal. Era um homem muito rico, um homem que possuía muitas ovelhas. Nabal estava fazendo uma grande festa, cortando a lã das ovelhas. Davi estava do lado de fora, fazendo o que era certo. Mandou um dos seus homens pedir para Nabal um pouco de suprimentos, um pouco de comida. Chegando lá, Nabal era um homem rude, era um homem insensato, e disse: mas o que eu tenho a ver com este homem? Eu não pedi para que ele me vigiasse. O que ele está fazendo nas minhas propriedades? Ele pode se retirar e ir embora. Os soldados de Davi retornaram contando para ele. Ele ficou furioso com aquela notícia, ficou indignado. Nabal tinha uma esposa chamada Abigail. Ela só não era extremamente linda, mas ela era muito sábia. Quando ela ficou sabendo do que o seu marido tinha feito com Davi e seus soldados, ela pegou uns animais, uns suprimentos, pegou comida e se dirigiu ao encontro de Davi. Encontrou-se com ele, se curvou e disse: Davi, perdoa pelo que o meu marido fez com você. Ele às vezes é tolo, ele procede desta forma, mas eu trouxe aqui uns suprimentos, comida, para que vocês possam se alimentar. Nos perdoem pelas palavras que ele falou. Davi aceitou aquelas palavras, aceitou o que ela tinha trazido, se levantou e voltou para casa. Ele sabia que Deus tinha enviado aquela mulher para que ele não cometesse nada de errado. Passado alguns dias, passado 10 dias, Nabal teve um infarto fulminante e ele morreu. A partir daquele momento, a partir daquele instante, tinha morrido o velho homem e Abigail ia em encontro do seu novo homem na sua vida. Nabal significa a natureza que todos nós não queremos mais ter que conviver com ela. O homem rude, o homem insensato, o homem tolo. Nabal significa ser tolo. Você não é mais tolo, você já venceu o Nabal da sua vida. É muito interessante que depois de 10 dias, quando Davi ficou sabendo que Abigail já estava viúva, ele mandou uma mensagem para ela, dizendo que gostaria de tornar-se sua esposa. Naquele momento, ela poderia ir ao encontro de um novo homem na sua vida. Eu não estou falando de forma real, estou falando de forma figurada. Eu não estou dizendo que você não pode estar indo ao encontro do seu novo homem, mas quando você morre e mata o velho homem, nasce um novo homem dentro de você. Assim foi com ela, uma nova oportunidade, uma nova horizonte. Você é capaz de matar este velho homem que tem feito você não ser aquilo que você foi criado para ser. Deus te fez para você ser feliz, para você ter qualidade de vida, para você alcançar os seus sonhos. Não deixe que este velho homem continue dominando você. Ele é a parte tola da sua vida. Ele é aquele que quer manter ilimitado. Ele é aquele que quer manter você debaixo de sobre tudo que você foi e nasceu para poder realizar na sua vida. É muito interessante que depois de 10 dias, Abigail estava fazendo o que era certo. E aí, veio morrer Nabal na sua vida. Existem coisas na nossa vida que, passado um período de 10 dias, como no caso de Abigail, irá mudar na sua vida. Este vício não vai mais lhe vencer, ele não tem mais o domínio sobre você. Este temperamento, essas atitudes, elas não dominam você, elas não têm mais força sobre a sua vida. Davi foi em direção, saiu e começou uma nova vida. Abigail teve uma nova oportunidade. O velho homem tinha morrido e ela teve
a chance e oportunidade de encontrar-se com um novo homem na vida dela. Você também tem a chance hoje. Deus direcionou esta mensagem para você entender que você precisa manter o seu Nabal lá no fundo onde está, enterrado nas profundezas. Faça o enterro deste velho homem. Não deixe que ele venha crescer novamente dentro de você. Não deixe que ele venha dominar, de fazer você ser rude. Achar que estas coisas pequenas que estão atrapalhando o seu destino sejam assim mesmo, que a sua vida seja assim. Você pode estar dizendo: mas eu sempre fui assim, essa é a minha natureza, essa é a minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa muito focada, muito determinada. Nunca gostei de aguardar muito na minha vida. Sempre fui um pouco impaciente. A impaciência sempre foi o meu inimigo. Eu não gosto de ficar na fila. Eu tenho dificuldade quando os carros estão andando rápido e tem algum parado na minha frente, eu quero logo ultrapassar. De vez em quando, ele vem à tona também. Ele vem querer prevalecer. Este é o meu inimigo. Pergunte para si mesmo: quem é o inimigo da sua vida? Quem é aquele que está tentando imitar que você seja para quem você foi criado para ser? O seu melhor, as suas melhores atitudes. Você tem grandeza dentro de você. Deus te fez para ser vitorioso, para você desfrutar daquilo que Ele preparou na sua vida. Davi também, quando ele estava cuidando das suas ovelhas, ele matou um leão e um urso. Aquele eram seus inimigos pessoais. Enquanto ele estava lá no meio do mato, ninguém estava observando o que ele estava fazendo. Não tinha ninguém vigiando. Não tinha ninguém vendo o que ele estava fazendo. Mas Davi tinha um espírito de excelência. Ele mesmo, ninguém vendo, ele fazia o melhor dele. Ele estava, na verdade, vencendo os seus inimigos pessoais. É importante nós perguntarmos quem são os nossos inimigos. Talvez nem seja um grande pecado, talvez um peso, talvez uma coisa simples, mas essas coisas estão limitando você para você ser o melhor por quem você foi preparado e feito para ser. Davi não se intimidou. Golias não foi, por assim dizer, o maior inimigo de Davi. Golias foi colocado por Deus para determinar o povo de Israel. Deus queria mostrar para os filisteus que ele estava com os israelitas e que Davi teria que vencê-lo. Davi venceu Golias, mas os seus inimigos pessoais, ele venceu lá no campo, quando ninguém estava vendo, quando ninguém estava por perto. Quando você estiver a sós, você precisa fazer uma autoanálise sobre a sua vida e ver quais são aqueles inimigos que têm te intimidado, quem tem diminuído o seu potencial, tem diminuído aquilo que você foi preparado para ser. Davi venceu os seus inimigos, venceu também o gigante Golias. Aquele não era um dos seus maiores inimigos. Deus preparou primeiro que ele vencesse aquilo que estava dentro dele, aquelas coisas pequenas, simples, que nos atormentam, que nos atrapalham. Um ciúme, chegar atrasado no trabalho, não gostar de um irmão só porque ele não lhe cumprimentou, não falar com o seu vizinho só porque ele não lhe dá o bom dia primeiro. São coisas simples que você precisa vencer dentro de você para você ser o melhor na sua vida. Talvez Davi achasse que vencendo Golias, matando o leão, matando um urso por dia, ele já tinha vencido tudo na sua vida. Mas na verdade, o seu maior inimigo, o seu maior adversário sempre foi Saul. Saul perseguiu Davi durante anos da sua vida. Ele caçava Davi no deserto. Ele lançou lança dele quando Davi estava fazendo o que era certo. Davi teve que conviver com aquilo dias e noites da sua vida. Talvez tem coisas na sua vida que você vai ter que aprender a conviver. Você vai ter que dominar isso que existe de você. Deus, por hora, vai tirar muitas dessas coisas, mas outras, Ele vai nos dar a graça dEle, o poder dEle, a disciplina, para que possamos dominar essas coisas que tanto nos atormentam, que tanto nos enfraquecem, que drenam as nossas forças. É pela graça de Deus que você vai crescendo, que você vai disputando de ponto a ponto, de pouco a pouco. Davi venceu Golias, venceu seus inimigos pessoais, mas ele também teve que conviver com o seu maior inimigo, que era Saul.
com o passar dos dias, com o passar do tempo, ele foi conseguindo dominar aquilo, ele foi conseguindo conviver aquilo, porque ele tinha a graça de Deus, a mesma que ele lhe deu hoje, o mesmo poder que ele lhe deu, esse sopro de vida que ele colocou em você. A misericórdia dele é maior do que você, Jean. Mas eu conheço pessoas que saíram das drogas, é verdade, mas isso é a misericórdia de Deus. Se ainda não mudou em você, não use isso para justificativa, para se manter com esses mesmos inimigos, cedendo às tentações, fazendo o que não é certo, sendo rude, não sendo grato a quem é bom com você. Faça o que é certo, seja bom com quem não é bom, vença você mesmo para você lhe entregar. Deus tem preparado coisas grandes, mas você primeiro precisa vencer essas coisas simples da sua vida. Se você vencer essas simples, se você souber lidar com essas coisas simples, Deus vai entregar o que Ele preparou grande para você. Tem algo reservado maravilhoso para você, mas é necessário que você venha dominar, vencer dia por dia, o de passo a passo, de vez por vez. Não é como um sopro de vida. Talvez Davi pudesse ter vencido Saul, como deu a vitória com Golias. Não era nada. Em uma tarde resolveria a situação de Saul. Mas Deus queria nos mostrar, por esta mensagem, por esta palavra, que Davi teve que conviver dia por dia com Saul. Ele era o seu maior inimigo, mas Deus tinha lhe dado a sua graça. E com a graça dele, ele saiu vencedor desta batalha. Podemos ver isso também com Jacó. Jacó, ele era um homem desonesto. As escrituras dizem que ele foi desonesto até na primogenitura dentro da sua casa. Ele teve que conviver isso durante muitos dias da sua vida. Jacó, ele não aceitava, ele era indisciplinado. Ele acordava e dormia com aqueles mesmos erros. Muitos de nós, às vezes, temos que conviver com erros na nossa vida, achando que sempre vai ser assim. Jean, mas isso não vai mudar. Se é a minha natureza, eu já nasci assim, como é que de repente eu vou mudar? Não, Deus está te melhorando. Ele te deu a graça dele, o poder dele, para você ter que lidar com essas coisas. No capítulo 32, enquanto Jacó estava lutando com um anjo no deserto, naquele momento Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Isso é simbólico. Deus queria mostrar que a partir daquele momento, aquele velho homem tinha morrido para nascer um novo homem em Jacó. Mas isso não quer dizer, porque Deus tocou em Jacó, ele não teria que conviver com aquelas coisas. Ele não teria que conviver com o Jacó dentro dele. Aquele Jacó, aquele velho homem, poderia se levantar a qualquer momento. Deus tinha dado naquele instante a graça dele, o poder dele, para ele poder dominar aquele velho homem desonesto, aquele velho homem que cedia às suas vontades, que se curvava a coisas que faziam ele ficar mais fraco. No capítulo 48, Jacó, no fim da sua vida, no versos 2, avisaram que seu filho José estava à porta. Disseram: José, seu filho, veio vê-lo. Naquele instante, Jacó se levantou e da sua cama trouxe Israel, trouxe toda a sua força para poder ver seu filho José. É muito interessante como a escritura cita Jacó e Israel. Isso nos mostra que, embora ele fosse Israel, mas Jacó ainda estava lá. Deus não vai tirar aquilo que você acha que é tão importante você sair da sua vida. Ele vai te dar a força, a graça, o poder dele para você dominar isto dentro de você. Jacó talvez seja esta pessoa que, quando você sai no trânsito e você está tentado a xingar, Israel está dizendo: abençoa ele e deixa ele embora. Mas Jacó está dizendo: xinga. Ele não pode ficar assim, não deixe barato para esta coisa. Haverá sempre essas inconsistências dentro de cada um de nós, essa luta constante entre Jacó e Israel. Mas é necessário que você entenda que Deus te deu o poder dele para você dominar esta situação. Basta você depender de Deus, ser dependente dele. Você às vezes quer que as coisas saiam, vai até orar: Senhor, tira isso dentro de mim, tira eu ser rude, tira este gênio, este caráter. Deus não vai mudar todas essas coisas. Eu sinto a dizer, assim como foi com Pedro,
Assim como foi com Jacó, você vai ter que conviver com estas coisas por vezes na sua vida. Mas o poder dele, a graça dele serão suficientes para você dominar isto que você acha que é maior do que você. Podemos ver que no caso de Jacó, que no caso de Davi, que no caso de Pedro, ele teve que lutar e lidar com estas coisas durante a sua vida. Estas coisas parecem que elas já estão no seu devido lugar, mas não brinque com elas. Você tem que dominá-las. Você não pode aceitar que elas venham novamente dominar o seu ser, ceder às tentações. Uma situação desconfortável, às vezes as situações desconfortáveis na nossa vida são para que nós possamos ficar mais apurado. As escrituras dizem que Deus mostrou a dificuldade entre o joio e o trigo para poder mostrar a diferença entre os dois frutos. O joio é a parte inútil da planta. O trigo é a parte boa do fruto, é o que produz os frutos na nossa vida. Na Bíblia, naquele tempo não havia colheitadeiras. Eles jogaram tudo em cima de uma eira para separar o joio do trigo, a parte do fruto boa e a parte inútil. Neste momento, você pode estar passando por uma eira na sua vida. Deus está separando o que é inútil, aquilo que não te faz bem, aquilo que drena as suas forças, aquilo que diminui o seu potencial, para poder colocar coisas fortes dentro de você, um fruto de vitória, de alegria, de potencial, de encorajamento. Você nasceu para vencer, você não nasceu para ser vencido. É muito interessante como Pedro, embora com todas essas inconsistências que ele teve durante a vida dele, Deus o fez dele, lá no livro de Atos, o grande orador no dia de Pentecostes. É o dia mais importante da igreja. Mesmo que ele tenha sido negado, aquele Pedro que negou, aquele Pedro que trepudiou, aquele Pedro inconsistente, vacilante, Deus pôde mostrar que havia também um Pedro maleável. Existe algo maleável dentro de você. Você não pode ser aquilo que você acha que você vai ter que ser o resto das suas vidas, não. Você pode ser melhor, uma nova criatura, fazer o que é melhor, fazer o que é certo, socorrer a quem está precisando, ser bom, mesmo que as pessoas não sejam boas com você, procurar ser solícito, procurar ser verdadeiro, porque quando você acha que ninguém está te vendo, como era o caso de Davi, que estava no meio do mato, mas Deus está vendo você, e você, na verdade, precisa ser uma nova criatura todos os dias. Pedro fez algo maravilhoso para que nós pudéssemos contar aqui. Ele foi capaz de seguir a sua jornada, de poder se moldar, de poder dar o melhor dele. Você também é capaz de ser melhor, uma nova criatura. O que você foi feito, para onde você chegar a ser. Eu creio e acredito e afirmo, se você colocar estas coisas de lado na sua vida, não querer seguir pelos atalhos, a forma mais fácil, querer pelos caminhos mais fáceis da sua vida, você chegará ao seu destino. Se você fizer isso, se você não procurar as coisas mais fáceis, as coisas que te constrangem, mas elas estão moldando você, estão refinando o seu caráter, refinando o seu ser, eu declaro e afirmo que novas portas se abrirão na sua vida, que cadeias se quebrarão, que sonhos se realizarão nos seus dias, e você completará o número dos seus dias com completudes de vitória para quem você nasceu para ser, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém de onde você estiver. Eu queria agora apresentar Jesus na sua vida. Basta você orar comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração e te farei o meu Senhor e Salvador. Amigos, se você fizer essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Obrigado por estar conectado a nós. Obrigado por você estar se cadastrando em nossas redes sociais. Porque quanto mais mensagens você receber de encorajamento e de inspiração, a sua vida ganhará um novo horizonte. Deus abençoe você, a sua família e as suas vitórias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que nos acompanha nesta programação da rádio. Continue conectado conosco.
acesse as nossas plataformas digitais, cadastre em nosso canal do YouTube. Sempre estaremos mandando uma mensagem inspiradora e encorajadora para a sua vida. Nestes tempos, você ficará mais forte, fortalecido, para que você seja aquilo que você foi criado para ser. Deus abençoe você e sua família.